meninos, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Bom, tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário que é muito importante pra gente. E simbora lá para mais um vídeo com a gente. Bom, peço a vocês que compartilhem, quem quiser mandar a sua história, o e-mail sempre está passando. Aí eu tá aqui embaixo no box de informação, tá, gente? Então, bora lá pro nosso vídeo de hoje. Dani, pensei muito antes de contar a minha história, pois a cidade que eu moro não é muito grande e eu sou bem conhecida. Poucas pessoas conhecem meu passado e eu prefiro que continue assim. Meus pais vieram para cá, eu tinha por volta de 5 a 6 anos. Morávamos de caseiros. Minha mãe e meu pai eram novos e cuidavam de tudo em uma chácara, desde a limpeza até a manutenção. E quando os patrões chegavam no final de semana, meus pais ficavam totalmente à disposição deles. Assim, eu fui crescendo. Eu ia para a escola durante a semana e os finais de semana eu ficava em casa cuidando de meus irmãos. Eu cuidava do almoço, da arrumação da casa, pois eu era a filha mais velha. Meus pais evangélicos, então crescemos como criança precisa crescer, brincando. Éramos sem malícia. Eu não posso reclamar da minha infância. Tínhamos tudo o que precisávamos. Meus pais trabalhavam muito para que a gente tivesse uma vida bem confortável. Quando eu cheguei na adolescência, foi que tudo começou a mudar. Meu pai descobriu que tinha uma doença incurável e que lhe restava pouco menos de 10 anos de vida. Ele não contou para ninguém. Com o passar do tempo, ele contou para minha mãe. Ele tomava medicações fortes, vivia doente, vivia irritado. Qualquer coisa era motivo para ele brigar, até para nos bater. Isso me deixava revoltada, porque às vezes eu apanhava sem nem saber por quê. Foi então que aos 15 anos de idade eu planejei sair de casa, de algum jeito. Mas eu era uma menina criada em casa, eu não saía, eu não tinha amizades com outras meninas, eu era muito inocente. Naquela época era diferente da época de hoje. Não tínhamos tanto acesso a conteúdos adultos, nem nada disso. E como eu fui criada indo à igreja, eu nem me interessava por essas coisas. Bom, o tempo foi passando e eu com mais de 18 anos eu ia sozinha para a escola. Eu era uma moça bem vista na igreja. Eu ajudava nos departamentos, gostava de cantar, fazia algumas tímidas pregações. Eu era admirada e meu pai se orgulhava de mim. Morávamos longe da escola e não tinha transporte, então eu ia a pé. Nessa época chegou na cidade um monstro que era parente de um dos membros da igreja. Ele ficou querendo fazer amizade comigo. Como ele era muito mais velho e feio, eu nem dei bola. Eu gostava era de um rapaz que meu pai até tinha deixado eu namorar, mas por causa de fofocas a gente tinha terminado. Fizeram minha cabeça para deixar ele. Depois eu descobri que era tudo mentira e anos depois reatamos e hoje ele é meu marido. Mas essa é uma outra história. E claro, uma outra história que a gente quer saber, né, amiga? Porque, como assim? Fofoca, vocês terminaram, depois vocês voltam e hoje ele é seu marido, anos depois. Você tem que contar essa história pra gente, você não acha? Bom, voltando lá, quando eu ainda estudava, um certo dia eu estava indo pra escola e fui surpreendida por esse canalha. E ele me forçou a ter relações com ele. Sim, gente, eu fui por esse cachorro. Eu me lembro que eu chorava tanto sem saber o que fazer. Acho que se fosse hoje em dia eu saberia como agir. Mas como eu disse, naquela época eu era muito ingênua. Ele então me disse que era para eu confirmar para todos que a gente estava namorando. Porque se eu contasse o que tinha acontecido, ele é minha irmã também. Ele sabia a hora que ela ia para a escola e a hora que ela voltava. E na época eu me vi sem saída e tive que assumir o namoro com esse homem. Vez ou outra ele fazia eu faltar à escola para ser por ele. Passei um dos piores momentos da minha vida. Meu pai, quando soube do meu namoro com esse homem, ficou revoltado e eu dou razão a ele. Eu também ficaria, né, se eu não soubesse a verdade. Apanhei como nunca nesse dia. Me lembro de ver meu pai chorando, só de lembrar disso, gente, eu choro. Minha vida seguiu. Eu já não via mais graça em nada. Vivia triste pelos cantos. Não queria mais estudar.
até que minha mãe percebeu e me fez a proposta de eu ir embora da cidade onde os parentes da minha mãe, onde os parentes da mãe dela moravam, que era em outro estado. Eu não pensei duas vezes e fiz minhas malas. Não sei como aquele canalha ficou sabendo, mas quando estava saindo com o ônibus, ele apareceu na rodoviária. Eu respirei fundo quando vi que ele tinha ficado para trás. Foi um alívio enorme para mim, mas então me lembrei da minha irmã e fiquei desesperada. E fiquei pensando o que podia acontecer com ela. Assim que cheguei na cidade dos meus parentes, fui até um orelhão e contei tudo para minha mãe. Choramos, minha mãe me falou que eu devia ter denunciado, que eles fariam um BO, mas ele já tinha fugido de lá. Penso que ele desconfiou que eu ia contar e fugiu. Eu fiquei morando com meus parentes por um tempo, até que meu pai estava sendo vencido por aquela doença. Minha mãe então me contou sobre meu pai e eu voltei para casa. Meus irmãos ainda não conseguiam ajudar minha mãe. Não me esqueço da cena quando cheguei, meu pai numa cadeira de rodas, magro. Consegui cuidar dele por 2 anos, até que finalmente a doença o levou. Dani, por muito tempo eu guardei mágoa de ter apanhado do meu pai, mas com os anos vamos entendendo as situações e compreendendo algumas coisas. Hoje eu não culpo meu pai por nada, porque ele agiu como um pai desesperado que sabia que ia morrer e tinha medo que os seus filhos se perdessem na vida. Hoje, se ele estivesse vivo, eu tenho certeza que ele se orgulharia de nós. Todos os filhos são muito bem casados, hoje eu sou uma empresária e tenho uma linda família. Eu me casei com um homem que eu sempre amei. Antes de me casar, contei tudo a ele. Até hoje, só quem sabe do que eu passei foi minha mãe e meu esposo. Só quem passa por isso sabe o quão difícil é vencer esses traumas. Mas com muita oração e ajuda de Deus, eu posso dizer que hoje eu sou feliz. Bom, obrigado por ouvir minha história e eu desejo de coração que minha história inspire mulheres que hoje sofrem e não têm mais esperanças. Não desistam de buscar a felicidade. Abraços, Dani. Um beijo por esse desabafo. A gente imagina, né, o que você passou. Aliás, nem consigo imaginar assim, o que você passou. E naquela época, no interior. Então, assim, claro que você tinha medo de contar ao seu pai. E talvez seu pai, já sabendo como era esse homem, né, imaginou, o quê? Minha filha namorar um cara desse nem morta. Mas a gente fica feliz da sua mãe ter tido esse insight, sabe? Alguma coisa ela notou, ela não sabia, né? Porque você conta pra ela depois que chega nessa casa dos seus parentes, mas talvez ali de alguma forma ela soube que você estava passando por algum problema ali na cidade e manda você pra longe, né? Que foi a melhor coisa que ela fez. Já pensou se você tivesse engravidado desse cara, obrigada a ficar com ele? Porque naquela época a gente nunca sabe, né? Então, assim, que bom que tudo isso aconteceu, e tudo aconteceu pro seu bem, né? E depois você volta, você ajuda a sua mãe a cuidar do seu pai. É muito ruim, né, gente? Quando a gente sabe que a gente... Eu nem sei o que é pior, se é você saber que tá perdendo a pessoa ou é você perder a pessoa de repente. Porque eu tive essas duas situações, né? O meu pai, a gente já sabia que ele estava muito doente, já sabíamos também que não tinha cura, e era meio que esperar a hora dele morrer, mas claro, com aquela esperança que Deus ia fazer um milagre. E a minha mãe, ela estava muito bem num dia, dormiu e não acordou mais. Então, assim, acho que as duas mortes são um choque, porque as duas mortes, os dois tipos de morte levam pessoas, né, que estão ali com você, pessoas que, poxa, que você quer estar com elas mais tempo, né, e infelizmente não tem como. Então, eu tenho certeza que da onde o seu pai está, com certeza ele está com muito orgulho de você. Hoje uma mulher bem casada, né, uma mulher centrada, uma mulher que sabe o que quer, como você falou, que tem um bom marido, tem a sua empresa. Então, realmente, a gente começa a ler a história de vocês, igual você foi criada num sítio e tal, e a gente vê, gente, que para tudo tem um jeito. Sempre a gente pode mudar de vida, né? A gente não tem que ter nascido numa família rica para ser rica, né? A gente não tem que ter nascido, talvez, na cidade para ter oportunidades. As oportunidades, elas aparecem na vida e a gente tem que pegá-las, né? Então, Alice, parabéns a você, tá bom? Um super beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!